Glórias a Deus, glórias ao nome do nosso Deus. Estamos hoje aqui na sala da oração. Não dá para ir para o monte nessa batalha que a chuva está em todo o Brasil, com trovoadas, deslizamento. E nós estamos finalizando o nosso 23º dia no Monte da Oração aqui no nosso santuário. Hoje estamos aqui para transmitir a última mensagem de despertamento espiritual, onde eu estou respondendo essa pergunta aí, ó. Pecamos todos os dias e ainda somos perdoados, mas Satanás pecou uma vez e foi lançado fora para sempre. Isso parece justo? Isso aí é um questionamento de uma pessoa que não acredita na Bíblia. A resposta eu já coloquei aqui, ó, baseado no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, do versículo 29 e 30, o tema da nossa mensagem é o pecado imperdoável. Porque sua rebelião contra Deus foi um ato consciente. Eu coloquei uma música aí, de fundo musical, Que Sua Glória Fez Comigo, da cantora Fernanda Brum. Eu coloquei no grupo lá para você ouvir toda essa música. Que quando uma pessoa tem um encontro realmente com Deus, observem bem aqui, ó. Quando uma pessoa tem realmente um encontro com Deus, a vida dele, a vida dela tem que mudar para melhor. Foi isso que Jesus disse em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Aí ele diz, mas o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O ladrão aqui, meu amigo, minha amiga, você pode colocar quem você quiser. Muitos colocam, e eu acredito que é o diabo. O diabo foi expulso do céu. E antes o nome dele era Lúcifer, o portador de luz. Mas ele não queria ser luz, ele queria ser trevas. E ele se transformou em Satanás, que quer dizer o adversário. E o nome dele no Novo Testamento é o diabo, que quer dizer o acusador. E hoje o apóstolo João chama nos evangelhos de João de o maligno, porque a função dele é só fazer maldade. E o próprio Senhor Jesus em João 8,44, ele diz que toda pessoa que obedece o diabo, o pai dele não é Deus. Ele diz assim, vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Isso aí, Jesus está falando, não é para pessoas que não conhecem a Deus, não. Jesus está falando para pessoas que falam de Deus todos os dias, que eram os judeus naquele momento ali, ó. Eram pessoas religiosas, pessoas que diziam que guardavam o sábado, pessoas que davam o dízimo, pessoas que frequentavam a religião todos os dias, pessoas que visitavam, se faziam de pessoas de Deus. Mas Jesus disse, vós tende por pai ao diabo. Então nós colocamos essa imagem aqui para você pensar, olha, o diabo é o pai daquelas pessoas que amam o pecado. E esse que é o problema que nós estamos enfrentando no século 21, que é o nosso tempo hoje. O ser humano, muitas pessoas que frequentam denominações, eu chamo de denominações, porque a igreja são aqueles que fazem parte do corpo de Jesus, são aquelas pessoas que realmente querem ter um compromisso, são as pessoas que são fiéis, são as pessoas que sustentam a obra missionária, não são pessoas que trabalham com políticos, não são pessoas que se declaram conservadores, não são pessoas que odeiam o próximo, que dizem eu não amo, eu perdoo, mas eu não esqueço. Não são pessoas hipócritas e demagogas. São pessoas que pregam o evangelho da salvação, o evangelho da mudança, o evangelho da renúncia, o evangelho da conversão. Eu era aquela pessoa, agora não sou mais. O apóstolo Paulo diz isso lá no livro de 2 Coríntios, que era uma igreja que pecava muito. Aí o apóstolo Paulo diz essa palavra em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, olha lá, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Uma pessoa que quer ser de Jesus e ela quer continuar a velha natureza, ela vai entrar no reino de Deus? A resposta é não. Tem denominações que pregam assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Essas pessoas, elas pisam na graça de Deus. Como diz aqui no livro de Hebreus, no capítulo 6. Como escaparemos nós, né? Aqui no livro de Hebreus 4, ele diz, no 3, no 4 e no 6, ele diz que é impossível uma pessoa que depois de ter sido iluminado por Deus, voltar para a lama.
O apóstolo Pedro, ele disse lá na sua carta de 1 Pedro, ele diz que uma pessoa que abandona Deus é como uma porca. A porca, cria uma porca dentro da sua casa e põe um lamaçal lá do lado de fora. Se ela se desviar da sua casa, ela vai direto para o lamaçal. Ele chama que a porca, ela voltou para o lamaçal. Ela não era para viver num lugar limpo. E ele diz que o cachorro come o seu vômito. O cachorro que não tem um cuidado, onde a família não tem zelo, ele vomita. E ele come o próprio vômito, porque ele não aprendeu que o vômito é imundície, é contaminação. Assim é a vida espiritual, meu amigo, minha amiga. Se nós não levarmos a sério, observe bem, eu estou pregando para você nessa noite, eu falo aqui com um monte de pessoas, não importa o problema que você está enfrentando. Se você quer uma mudança na sua vida, Jesus muda a sua vida, porque Jesus muda todo tipo de pessoas. Jesus transforma mentes e corações. Basta a pessoa o quê? Basta a pessoa aceitar uma mudança interior. Olha lá, não é uma mudança exterior. Tem muita gente que tem uma mudança exterior. Mudou para a igreja, fantasia aquela igreja, veste como se fosse da igreja. Como os fariseus e os saduceus, as pessoas que frequentavam a religião naquele tempo. Jesus dizia aqui no capítulo 23 do livro de Mateus, que por fora eles pareciam coisas bonitas, mas por dentro era como um sepulcro cheio de mortos, porque dentro deles só havia podridão, coisa podre. Assim tem muita gente, meu amigo. Se você quer mudar, Jesus vai te mudar. Eu falo aqui para qualquer pecado. Se você é um alcoólatra, Jesus vai te transformar. Se você é um homossexual, Jesus pode mudar a tua vida. Eu já vi nessa minha caminhada, eu já trabalhei com muitas pessoas que eram homossexuais desde criança. Mas quando eu falei isso aqui, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E o apóstolo Pedro diz aqui em Atos 3,19, arrependei-vos. A pessoa tem que se arrepender, tem que querer mudar de vida. Aqui o Satanás, ele não pôde ser salvo porque ele não, na sua índole, ele já abandonou a glória de Deus. Tem muita gente que um dia já foi da igreja. Quer ver? Observe. Aquelas piores pessoas que você conhece, um dia já foram da igreja. Eles já foram que nem Lúcifer, Satanás. Um dia eles já foram iluminados, já cantaram, já pregaram, já fizeram de tudo. Mas de uma hora para outra essas pessoas começaram. Eu conheço muita gente assim. Muita gente que morreu desgraçadamente. Eram pessoas que eram ótimos cristãos, ótimas mulheres. Conheci muita gente assim. E eles deixaram a glória de Deus, como esse louvor que nós estamos ouvindo. Eles esqueceram a glória de Deus e começaram a amar a glória desse mundo. Muitos morreram drogados, morreram bem magrinhos, morreram na Cracolândia, muitos morreram de AIDS, muitos morreram desgraçadamente porque não quiseram, brincaram. Ainda disseram assim, se Deus existe, que Deus me mate. E Deus matou porque a pessoa brincou com o nome de Deus. A Bíblia diz aqui no livro de Hebreus, no capítulo 13, que o nosso Deus ele é um fogo destruidor. Muitas pessoas na Bíblia brincaram, zombaram do nome de Deus. Um dos 10 mandamentos é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muita gente está brincando com o nome de Deus. Fica usando o nome de Deus em brincadeira. Deus não é Deus de brincadeira. Deus é um Deus zeloso. É isso que nós aprendemos lendo Deuteronômio 28 e 29. Onde fala da bênção e da maldição. Se você quer mudar de vida, a sua vida vai ser uma bênção. Mas se você não quiser mudar a sua vida vai ser uma maldição. Por isso que tem pessoas aí que um dia já foram abençoados e hoje estão na miséria, perderam tudo porque saíram de Deus. Eu conheço muita gente que fizeram voto com a gente, vieram comigo e disseram: olha, eu quero mudar, quero ser próspero. Eu digo: venha para a igreja. A pessoa passou um ano na igreja, veio para a igreja desempregado, não tinha casa, uma vida destruída. E em um ano a pessoa começou a ganhar bem, até um emprego de 10 salários mínimos, começou a viver bem. Aí a igreja depende de membros, a nossa igreja não depende de político. E a nossa igreja, os irmãos, eu sou dizimista e ofertante desde 1981, quando eu me converti, para você ter uma ideia. Mais de 45 anos. E eu digo para todo mundo: quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Quem falou isso foi Jesus. E essas pessoas passaram um ano na igreja. Aí sentiu saudade do time de futebol, sentiram saudade da bebida.
Começaram a dizer, não, eu vou só dia de domingo para a igreja. E quando vira, a pessoa começou a adulterar, trair a mulher, começou a não ser fiel mais em nada. Aí abandonaram a igreja, voltaram a gastar seu dinheiro. E ainda dizer assim, ó, isso demorou 5 anos, hein? Em 5 anos a pessoa morreu. Apareceu uma doença. Por quê? O pecado engana e destrói. Satanás, ele incentiva as pessoas para o mal. Aqui é a função do maligno. A nossa função aqui é você ter um encontro com Jesus. Você um dia vai morar no céu. Mas o diabo não, ele quer que você peque. Pode pecar. Muitos até dizem assim, pode pecar, que não vai acontecer nada. Não vai, é? Todo pecado tem consequência. Jeremias diz que o pecado engana e destrói. Então preste atenção, vigie a sua vida. Se você está no erro, hoje é dia de você consertar. Hoje você pode dar a volta por cima. O pecado imperdoável aqui que eu coloquei, a resposta é essa aqui, ó. É a blasfêmia do Espírito Santo. É quando uma pessoa pisa na cara de Deus. É quando uma pessoa não aceita o perdão. Ela não aceita que vai mudar. Eu quero dizer aqui para todo mundo, ó, eu estou contando essa história negativa. Eu já vi pessoas que perderam tudo, abandonaram a igreja, as filhas viraram prostituta, ele acabou o casamento dele, o filho dele levou 5 tiros na cara, mas ele disse assim, ei Jesus, se o Senhor tem misericórdia, o Senhor me perdoa, eu volto para a igreja, eu volto para minha esposa. Ele restaurou o casamento dele, os filhos dele voltaram para a igreja. Hoje eles não moram mais aqui em Manaus, moram no sul. Mas sabe o que aconteceu? Uma vida só começa realmente quando passamos a dar ouvido à voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus e hoje ele está lá no Rio Grande, está lá em Santa Catarina bem, deu a volta por cima, porque Jesus perdoa. Você se lembra da mulher adúltera? Tem muitas igrejas que dizem assim, você adulterou, você vai para o inferno. Jesus não fala isso. Jesus disse em João 8, ele disse para aquela mulher adúltera, vai e não peques mais. Jesus perdoa. Deus está te dando uma chance. Satanás, ele não queria nada, não quer mudar. A natureza dele é maligna. Deus está te dando uma chance, você que é humano. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus vai te perdoar, mas é preciso você se arrepender, como está escrito em Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos, para ser descancelados os vossos pecados, e chegue o tempo de refrigério pela presença do Senhor. É a presença do Espírito Santo. Abra o seu coração, coloque a mão no seu coração. Se você quer mudar de vida, se você quer a cura divina, quer uma restauração, quer uma bênção, quer realmente, você tem que fazer essa oração junto comigo agora. Coloque a mão no seu coração e diga assim, ó, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aqui está a minha vida. Eu te peço perdão, Senhor, nesse momento. Se essa palavra é verdadeira, como a tua palavra diz, que ela não volta vazia, muda a minha vida, muda meu coração, muda a minha casa. Senhor, meu Deus, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher. Jesus, entra na minha vida, perdoa meu pecado, quebra a maldição, me cura da cabeça à planta dos pés agora. E eu vou te servir e eu vou viver debaixo da tua glória. Senhor, obrigado por quem me aceita como eu sou. Eu faço essa prece em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou fazer a oração por você. Deus Todo-Poderoso, o Senhor diz que todo aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Senhor, perdoa esse homem, perdoa essa mulher, restaura esta família, meu Pai, restaura esta casa. Essa família hoje está com a água, a luz cortado, essa pessoa está passando por um deserto, essa pessoa está passando por uma prova, essa pessoa está vivendo de desgraça a desgraça. Nada de novo acontece na vida dele e na vida dela, mas a partir de hoje se cumpre esta palavra. O Senhor disse, se alguém vier a mim, eu o abençoarei. Todo aquele que vem a mim, o Senhor diz, eu não rejeitarei. Senhor, toca nessa criatura agora que recebe essa mensagem nessa noite, nos hospitais, nas UTIs, na CT, nos pronto-socorro, em cima de uma cama. Essa pessoa que foi desenganada, está com câncer, essa pessoa que está no fundo do poço. A mão do Senhor está encolhida, não está encolhida, e nem o ouvido do Senhor surdo para que não possa ouvir. Senhor, quebra o pecado da maldição, quebra esse pecado de adultério, esse pecado de prostituição, de imoralidade, esse pecado que
foi uma porta de legalidade que essa pessoa abriu e trouxe a maldição para dentro da sua casa. Por isso, muitos estão desempregados, muitos estão passando por essa situação. Senhor, eu oro nesse momento e declaro que a mão do Senhor toque em todos que mandaram o seu pedido de oração para o 92885959. Que o Senhor confirme a tua bênção nessa campanha. Foram 23 dias de vitória e eu estou fechando com chave de ouro, não no meu nome, mas no nome daquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. No poder e autoridade do poderoso nome de Jesus, eu confirmo a prece poderosa dessa noite. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer mais e mais em nome de Jesus. Amém. Conte o seu testemunho, você que está nessa campanha, do que Jesus fez na tua vida. Grandes coisas estão vindo aí, ó. Fique firme com Jesus. Amanhã nós vamos continuar orando. Terminamos esta campanha de 23 dias, mas vamos continuar orando. Aqui, nosso grupo é Jesus Salva a Vida, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Que a paz esteja em cada coração. Ótima noite a todos.